Fala pessoal, tudo bem? Resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje para vocês. Vou pegar um café aqui perto do trabalho e vou gravar um pouco como é que é um dia um pouco mais ensolarado, aproveitar enquanto a gente ainda tem. O verão tá chegando e isso é motivo de comemoração para quem mora aqui fora. Aqui de outubro mais ou menos até março, abril é bem quente. Então qualquer oportunidade que a gente tem para poder dar uma volta no calorzinho, a gente tenta aproveitar. Isso faz com que a gente valorize de certa forma todas as estações. Durante o verão a gente tende a sair bastante com as crianças, fazer muitas coisas em parques, em lugares abertos, né? Aqui tem muito parque também. Uma coisa legal durante o verão aqui que acontece é alguns parques oferecem, eles trazem filmes, né? Eles levam os telões para os parques e as crianças ficam lá assistindo, é bem legal. 8, 9 horas da noite tá rolando um filme no meio do parque. Queria conversar com vocês um pouco sobre os motivos, né, que fizeram com que a gente viesse pro Canadá e se valeu a pena. Depois de 7 anos, eu acredito que valeu a pena ter saído do Brasil e ter vindo morar aqui no Canadá. Vou parar aqui num lugar que eu acho que essa vista tá bem legal. Vou mostrar para vocês aqui um pouco das casas ali de trás. Essa vista aqui. Parar um pouquinho aqui para poder bater esse papo. Então, a gente veio em 2018 para cá. A gente tinha uma vida confortável no Brasil. Tinha pego minha carteirinha da OAB em 2016, em setembro mais ou menos, e em agosto de 2018 a gente veio para cá, né? Então assim, a gente estava bem no começo da minha vida profissional. Estava muito feliz aonde eu estava, mas de certa forma eu queria alguma coisa, eu queria algo a mais. E foi esse desejo de tentar alguma coisa diferente que fez com que a gente saísse. Não posso reclamar de segurança. Aonde a gente morava em Brasília, a gente nunca passou por uma situação assim de assalto. Graças a Deus a gente nunca teve isso. Então assim, a gente não andava na rua com medo. Obviamente que eu não ia sair na rua segurando o celular assim da forma como eu tô aqui agora, mas a gente tomava alguns cuidados e achava que estava tranquilo. A gente sabia de um caso ou outro de uma pessoa aqui próxima que aconteceu de ser assaltada, mas nada pessoal. Então não posso dizer que esse foi um dos motivos que trouxe a gente a morar aqui. Mas sim de dar oportunidade para nossa família. No futuro a gente não tinha filhos ainda, mas a gente pensava que se fosse para ter filhos, que a gente fosse ter aqui fora, né? Para dar oportunidade para eles nascerem num país multicultural, que falasse inglês. É muito importante, a gente sempre teve isso como prioridade. A questão da língua é bem legal aqui, assim, as pessoas se respeitam, são muito educadas. É muito difícil alguém entrar em discussões com você com relação à sua opinião pessoal. As pessoas tendem a respeitar bastante isso. Então, se eu pudesse elencar assim, motivos que fizeram a gente vir para cá, acredito que tenha sido essa oportunidade, tanto pessoal quanto profissional. Ainda que eu não soubesse o que eu faria o mestrado em 2022, a gente nem sabia dessa possibilidade, na verdade, que tinha de fazer o curso. A nossa consultora de imigração passou essa opção como sendo bem distante, quase impossível, né? Então não foi uma coisa que a gente considerou. Na época que eu vim para cá também, a área que eu trabalhava no Brasil, que é a área de direito do trabalho, tinha acabado de passar por aquela reforma trabalhista, então também foi uma coisa que a gente ficou um pouco desanimado na época. Então quando eu vim para cá, eu não vim com a intenção de de trabalhar na área, né? Eu tentei fazer um curso de TI, não é para mim, não consegui. Admiro quem tem a paciência e a capacidade de conseguir programar e de trabalhar com essa área, que realmente não foi para mim. Trabalhei em diversas áreas, né? Quem é mais próximo sabe que quando eu cheguei aqui eu trabalhei, tive vários trabalhos. Trabalhei como caixa de um grande mercado aqui, como se fosse esqueci o nome, Tok, né? Acredito eu que seja mais ou menos algo parecido. Trabalhei limpando casas, trabalhei em restaurante, trabalhei no call center de um grande banco aqui.
Então, assim, são trabalhos que é uma coisa importante de se falar, porque quem está querendo vir para fora tem que estar disposto a passar por isso, né? Ter esse tipo de trabalho, aguentar às vezes um desaforo, baixar o padrão de vida. Está disposto a fazer isso? Porque se você não tiver, eu te falo que sua vida aqui pode ser bem difícil, né? Se você está acostumado aí no Brasil, tem uma pessoa trabalhando na sua casa, uma empregada, se você tá no Brasil e está disposto a ter alguém fazendo sua comida, eu acho interessante você pensar bastante, né? Se é isso que você quer, porque morar aqui, o seu dia a dia é você que vai fazer sua comida, você que vai limpar sua casa, você que vai passar sua roupa. Se bem que aqui passar também ninguém passa, todo mundo anda com a roupa amassada mesmo na maioria das vezes. Mas é isso, o dia a dia é seu, né? Arrumar as crianças, então assim, é bem complicado. Quem não está acostumado com isso normalmente sofre bastante. Pra gente foi uma adaptação também muito grande, porque por mais que a gente tivesse meio que esperando, o dia a dia se mostra bem desafiador. Mas passamos por isso. A gente teve 2 filhos aqui, então sim, durante o Covid, o que foi também um desafio muito grande. Mas hoje, assim, 7 anos depois, praticamente, eu posso dizer que eu não me arrependo de nada, né? Tem sido uma experiência muito gratificante. Hoje, depois de ter finalizado o processo de revalidação do meu diploma, hoje eu atuo na área, né? Eu atuo na área de Direito de Família. Abri meu escritório ano passado, assim que eu peguei a carteirinha da OAB daqui, eu abri meu escritório e foi uma experiência muito edificante, né? Estou bem feliz aonde eu estou hoje, graças a Deus as portas se abriram. Verdade, assim, a gente vai abrindo as portas, né? A gente vai se preparando, conhecendo pessoas, botando a cara e as oportunidades vão aparecendo. Então, assim, voltando um pouco, que a gente estava falando dos motivos que fazem que a gente tenha vindo ou que fique aqui, né? O número 1, acredito que por mais que não tenha sido o motivo que nos fez vir para cá, mas seja um motivo que com certeza que conta para a gente poder permanecer aqui, que é a segurança. Aqui você anda na rua com seu celular na mão, suas crianças andam na rua, bicicleta às vezes fica do lado de fora. E assim, por mais que aconteça um caso ou outro de alguém pegar alguma coisa de um backyard aqui, de um lugar que não seja uma coisa que não seja sua, mas não tem nem como comparar assim com a realidade do Brasil. Toda vez que aparece alguma manchete aqui pra gente, cara, é só coisa ruim, é só violência, é só roubo. Cara, é muito triste assim ver que a impressão que a gente tem é que as coisas não mudam. Entra um governo, sai um governo, entra outro e assim, os problemas são os mesmos. Nós fomos ao Brasil em 2024, eu fiquei assustado assim com o valor das coisas. A gente vai no mercado, você não sai por menos de R$200, R$300. Você vai na padaria, compra pão, compra o mínimo, R$100. Assim, a gente ficou bem assustado com essa parte. Óbvio que a gente sente muita falta das pessoas, da comida, né, da cultura, de certa forma, mas não vou mentir que assim, assustou bastante quando a gente se deparou da situação no Brasil. Falando em Brasil, nos primeiros anos que a gente morou aqui, a gente sentiu, eu principalmente, eu senti muita falta, né? Sendo bem sincero, nos primeiros anos, assim, enquanto não tinha um caminho certo para a revalidação, enquanto eu não tinha descoberto, né, que não era um processo impossível de ser feito, o processo da revalidação, eu senti bastante falta. Acredito que do seu estilo de vida, né? No Brasil a gente tinha acabado de comprar nosso apartamentozinho, estava pagando, a gente tinha comprado um carrinho legal e a gente estava bem, como eu já falei anteriormente, né? E aí você vem para um outro país, você tem que passar por todas as etapas de imigração, aplicar para visto, espera resultado, aplica para college, paga college. Então assim, você vê suas economias indo embora, enquanto você espera um processo de residência permanente, e você não vê muito movimento assim na sua vida, né? Você vai esperando
aquela situação. Então, quando eu descobri o processo de revalidação, descobri que não seria impossível, eu fiquei muito feliz e isso deu um gás. Mas até lá eu vou ser sincero para vocês que foi uma época muito difícil. A gente pensou em voltar várias vezes para o Brasil. A gente só ficou mesmo, acredito, por conta da Glenda, da minha esposa. Ela foi assim fundamental para manter nossos pés no chão e ver que era um processo. A gente saiu do Brasil com o objetivo de pegar a residência permanente. Ela me lembrava sempre, né, quando eu estava nos meus momentos mais complicados, assim, ela falava assim, cara, a gente saiu do Brasil com o objetivo da residência permanente. Então, assim, a gente não tem como voltar antes, né? E aí o tempo foi passando, aí depois a gente descobriu o processo da revalidação e aí a conversa mudou, né? Ó, agora que a gente já é residente permanente, o próximo objetivo é a revalidação. Se depois que revalidar, a gente tem a opção. Aí o tempo foi passando, revalidei. Hoje em dia, nossos filhos nasceram no meio tempo, então hoje em dia fica mais difícil. Não falo nunca, mas acho que é mais difícil falar em voltar para o Brasil com a realidade que a gente tem hoje aqui, né? Eu sinto muita falta, mas eu acho que por enquanto seria voltar mais para passar férias, né, visitar as pessoas, a família. Não me vejo criando nossos filhos hoje no Brasil da forma como tá. Acho que teria que mudar muitas coisas para falar assim, cara, vamos voltar, vamos tentar de novo. O clima para quem está pensando em vir para o Canadá, com certeza o clima é uma coisa que a pessoa tem que vir para cá entendendo que boa parte do ano é bem frio, né? E durante o inverno aqui as pessoas ficam reclusas na maior parte do tempo. Óbvio que tem atividades que pode ser feita no inverno, esquiar, fazer snowboard ou fazer outra atividade, mas para a maioria das pessoas, inclusive para nós brasileiros, é reclusão. É reclusão, a gente não tende a sair muito. Então, assim, são 4, 5 meses ali de neve, de muito frio, e é bem chatinho. Eu não sou muito fã de neve, né? Mas é o ponto negativo para alguns que a pessoa tem que acabar aceitando para poder estar num país desse, né? Então, assim, se você estava pensando em vir para cá, tenha consciência de que faz bastante frio. Não pensa que uma jaquetinha leve vai aguentar, que não vai. Venha preparado, se você tem criança pequena, luva, touca, calça de neve, bota. Todo lugar que você vai, você tem que tirar tudo, colocar tudo. Então, assim, depois de um tempo isso começa a irritar um pouco. Mas, assim, tem pessoas que gostam também, então isso é bem pessoal. Com relação à profissão, né? Tem bastante gente que me segue que é advogado aí no Brasil e que pensa em fazer o processo de revalidação. Saibam que existe um processo de revalidação até para aluno internacional, que eu não recomendo, porque para aluno internacional é muito caro, né? Se eu não me engano, na época que eu fiz o meu processo era em torno de $70 mil. Para quem é residente permanente ou cidadão, ficaria na casa dos 30 e tantos mil dólares. Aqui tem a opção de fazer o financiamento estudantil, né, que ele é dividido basicamente em duas partes, né? Você tem a parte que você precisa pagar de volta e você tem a parte que o governo te dá como grant. Então, uma parte você paga de volta, outra parte você não precisa pagar de volta. Se vocês quiserem, depois eu explico um pouquinho melhor como é que funciona, como é que foi a minha realidade com relação ao financiamento estudantil. Deixa aqui embaixo se vocês têm alguma dúvida com relação a esse processo, ou o processo de revalidação em geral. Deixa eu ver o que mais. Um outro detalhe que fez com que a gente ficasse, mas também foi importante quando a gente estava decidindo em vir para cá, seria com relação ao acesso a coisas de qualidade por um preço acessível, né? Aqui você precisa trabalhar muito menos para que você consiga comprar coisas muito boas, por exemplo, um telefone, um carro. Aqui um carro popular, digamos um Honda Civic, né? Um Corolla, você consegue comprar na casa dos 32 mil, 35 mil. Então, assim, você dá 5 mil de down payment, né, de entrada. Você vai pagar ali uns
400, 500 dólares por mês para financiar um carro desse, o que é um carro muito bom, né? Mas é o que é o carro aqui de entrada. Telefone aqui, você consegue fazer planos, fica 100 dólares por mês, mais ou menos, do aparelho com a linha telefônica. Então, assim, você consegue ter acesso a muitas coisas boas, de qualidade, por um preço que, trabalhando aqui, faz muito sentido. Então, esse foi outro ponto positivo pra gente, tanto para vir quanto para ficar e permanecer aqui. Isso aí, galera, peguei meu Tim Hortons aqui agora, tô pronto para voltar pro trabalho. Mas acredito que seja isso, né? Aqui a questão da possibilidade de crescimento profissional, não só para quem é advogado, mas eu acho que de certa forma profissionais que trabalham na área de construção, profissionais na área de saúde, na área de TI e muitas outras, né? São muito bem remunerados aqui, acho que vale muito a pena. Você consegue ter acesso a coisas de qualidade, você consegue viver muito bem, né? Acredito que no Brasil hoje em dia, para você ter uma vida boa, você precisa ter uma renda bem grande, né? Então, que isso é um pouco diferente com relação ao Canadá. Aqui, se você é um casal, você ganha, digamos, 2 salários mínimos, né? Cada um, aproximadamente. Eu acredito que você já tem uma qualidade de vida bem interessante. Você consegue ter acesso a tudo, a um carro bom, coisas boas, você consegue viver tranquilo. Óbvio que se você quiser ter um carro mais de luxo, se você quiser fazer viagem para a Europa todo ano, Estados Unidos, e se você conseguir gastar dinheiro, você consegue, né? Mas se você tiver uma vida tranquila, aqui uma família de classe média consegue estar bem tranquilo. Com relação à comida, assim, eu acredito que a gente já tenha se acostumado um pouco a comer mais com o tempero daqui e da forma daqui do Canadá, mas a gente também conseguiu achar muitos mercados brasileiros, né, que oferecem produtos brasileiros, que vai matando a saudade. E de certa forma, hoje em dia, pra ser bem sincero, eu não sinto assim mais tanta saudade. No começo foi uma coisa que pesou muito, inclusive em determinado momento que a gente estava considerando voltar para o Brasil, né? Acredito que em 2019, um ano depois que a gente chegou, a gente fez uma listinha, né? Eu e minha esposa, a gente falou assim, cara, vamos colocar uma listinha dos motivos que nos levariam a voltar, os motivos que nos levariam a ficar no Canadá. E eu lembro que a comida era, assim, a falta dessa cultura, desse temperinho brasileiro, foi uma coisa que pra gente pegou bastante. No final das contas não fez com que a gente voltasse, mas eu lembro de ser um ponto importante na nossa conversa. Então, assim, a pessoa se adapta com a comida daqui. A gente faz muita comida em casa, então acaba que a gente consegue consumir praticamente as mesmas comidas que a gente comia no Brasil, né? Então, pra gente hoje em dia não tá pegando mais tanto assim. Óbvio que sempre que a gente tem a oportunidade de comer alguma coisa que remeta ou que seja brasileira, a gente vai priorizar, mas hoje em dia não é o nosso calcanhar de Aquiles, não. Outro tópico assim que é bem polêmico, né, com relação à saúde aqui no Canadá. Eu posso falar pela nossa experiência, a gente precisou usar o sistema de saúde aqui algumas vezes e na nossa experiência foi bem positivo, né? A gente nunca teve grandes problemas. Eu entendo que a saúde daqui é muito reativa, essa é a sensação que a gente tem. Então, assim, se você estiver muito doente e precisar ser internado, aí eles são bons, né? Mas com relação a se você precisar fazer alguma coisa preventivamente, cara, isso vai levar muito tempo, você vai entrar numa lista de espera, você vai falar com o médico tem que fazer o encaminhamento. Então, assim, isso leva muito tempo. Eu entendo que se você tiver um plano de saúde hoje no Brasil, você consegue fazer as coisas de forma muito mais rápida, mas aqui a nossa experiência, pelo menos com relação ao nascimento dos nossos 2 filhos, foi muito positivo. Assim, a partir do momento que a Glenda foi admitida no hospital, né, que ela estava ali com a dilatação, estava com tudo certo, entrou em trabalho de parto, cara, a gente foi muito bem atendido.
as crianças foram muito bem tratadas, a Glenda foi muito bem tratada também. Então, assim, a gente não tem nada com o que reclamar. Todas as vezes que a gente precisa falar com o médico de família, que a gente consegue agendar uma consulta muito simples, muito rápida. Agora, sim, se você precisar de um dermatologista, se for uma coisa, se você tiver com receio de alguma coisa na sua pele, então, assim, para fazer o encaminhamento, para fazer o direcionamento para pessoa especializada, isso pode levar bastante tempo. Também com relação a Lisoca, teve alergia à proteína do leite. Quando ela estava bem novinha, a gente começou a notar que ela estava com alguns sinais ali, né? Precisou ser atendida. Cara, todo o apoio necessário, foi bem rápido para fazer ali o acompanhamento com ela. Foi indicado que ela tomasse uma fórmula especial. Essa fórmula especial foi coberta pelo governo, a gente não precisou pagar nada. Então, assim, cara, a gente só tem a agradecer pela experiência, novamente, né? Pela experiência que a gente teve, foi muito positivo, sempre. Eu sei que tem seus pontos negativos, mas a nossa realidade foi muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. O intuito é só de passar a minha experiência pessoal, não é o que é o certo, o que é errado. Se tiver alguma dúvida, coloca pra mim aqui embaixo, me fala o que você achou. Se você tiver interesse em saber sobre alguma coisa específica que eu consiga responder, obviamente, me fala aqui que eu vou tentar te dar a resposta o mais rápido possível, fazer um vídeo talvez sobre outro tema que seja interessante. E se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, compartilhe com aquele seu amigo que tem interesse em vir morar no Canadá, ou para quem é curioso para saber como é que é a vida aqui no Canadá também. Se inscreva aqui no canal, curta aí, que isso ajuda bastante a gente a chegar a mais pessoas, tá legal? Um abração para vocês aí e até a próxima.